Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e para acessar a Grandline, comigo está ele, o Sr. Basso. Oi, Basso, tudo bem? Olá, tudo bem? Essa temporada tá tão boa que eu até vou ter assistido anime. Ó, aí sim, hein? Aí sim. Mas, Basso, todo mundo sabe que quanto mais gente estiver na tripulação em alto mar, melhor. Por isso, trazemos diretamente do RP Guaxa o nosso amigo pessoal, o Guaxa. Oi, Guaxa, você tá bem? Oi, meu casal, tudo bem com vocês? Tô bem, melhor agora com vocês. Ah, nosso panda do lixo favorito, gente. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de One Piece, um live action do Pirata que Estica, como a gente chama aqui em casa, que está disponível diretamente na Netflix. Mas antes disso, bora dar uns beijos. E aí, Guaxa, quem que você beija hoje? Ontem eu tava pensando, tem que ser o Bassi e a Domênica, fizeram 10 anos juntos, né? Aí hoje tá o Luco comemorando o diploma, né? Ele se formou, tudo, mandou a foto lá. Hoje, momento da gravação, né? Então eu vou mandar um beijo pra essas 3 pessoas maravilhosas. Pro Luco, que tá de parabéns, que é o nosso marinheiro. E pra esse casal maravilhoso que há 10 anos conta de uma desculpinha de um pendrive e tá junto até hoje. Fico muito feliz. Eu gosto que o Guaxa é desse tipo que dá beijo triplo, né? Você percebeu? Um promíscuo. Se não for pra isso, eu nem saio de casa. E você, Basso? Quem que você beija hoje? Em homenagem ao Guaxa, eu vou mandar um beijo pro nosso amigo Frango, né? Que faz tempo que não vem aqui. Chupa, Frango. Tô aqui, ó. É isso. Eu só tenho que dizer isso. Quem não entendeu, volte muitas casinhas que vocês vão entender essa piada interna. Eu tinha até esquecido esse rolê já. Foi o último episódio de recomendações de vocês, acho, aquele mais solto. Foi isso mesmo. O Frango deu ultimato de para de indicar o RP Guaxa, chega, não vai recomendar mais. Aí ele foi embora, né? Não voltou. Aí ele foi embora, não voltou mais. Quem foi que foi banido, né? Fica aí, O que será que o Guaxa fez, né, com o Frango? Frango, você tá bem? O Guaxa te fez alguma coisa? Ai, muito bom. O meu beijo hoje... Ai, gente, eu não tô com vontade de beijar ninguém, não. Eu vou mandar um beijo, então, pra Kate Sagal, que está interpretando a Doctorine nessa temporada. E que se alguém tivesse falado pra mim que era ela, eu teria dado play com muito mais vontade do que eu dei. E olha que eu tava com vontade de assistir a temporada, entendeu? É isso. Mas aí, além de Chopper, eu teria um outro motivo pra assistir, porque, assim, Kate Sagal, né, gente? É isso. Só quem viveu sabe, gente. Só quem viveu sabe. Bora, então, falar da segunda temporada de One Piece, garotos, meninos, homens, rapazes. A segunda temporada de One Piece chegou na Netflix em março de 2026 com apenas 8 episódios. 8 episódios, mas naquele esquema Netflix que a gente já tá acostumado, e tem quem goste, tem quem não goste, que são todos os episódios lançados no mesmo dia. E nessa temporada, nós continuamos acompanhando o Monkey D. Luffy e a sua tripulação, formada por Nami, Zoro, Usopp e Sanji, enquanto eles entram finalmente na Grand Line
Do lado de lá, eles vão conhecer ilhas novas, personagens cativantes, descobrir inimigos novos, reencontrar antigos inimigos. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. E é claro que eles também vão se divertir muito. Não é segredo pra ninguém que é justamente nessa temporada que chega um dos personagens mais importantes e fofos e queridos de One Piece, que é o Chopper. Gente, ele é a coisa mais fofa do mundo, que poderia ter dado muito, muito errado, mas eu tenho uma observação para fazer em um momento específico desse episódio sobre algumas transformações dele. E é de longe esse um excelente motivo e razão para você dar o play nessa temporada mais de uma vez. E sim, eu disse motivo e razão porque, né, Chopper é fofinho demais. Então eu recomendo que você assista. Continua sendo uma série bastante família que vai aí agradar, né, desde crianças até adultos. Nesse episódio, nós vamos falar com spoilers sobre a primeira e a segunda temporada de One Piece, afinal de contas, uma é decorrência direta da outra, e talvez até sobre algumas coisas da história do mundo baseada nos mangás e nos animes. Então, se você não gosta de spoilers, eu recomendo cuidado para você ouvir esse episódio para não se decepcionar, tá bom? Mas se você chegou até aqui e ainda não assistiu a segunda temporada e quer lembrar do que rolou na primeira, volta algumas casinhas aí no seu agregador de podcast onde você está ouvindo esse episódio agora. Procura pelo nosso episódio número 260. Sim, mais de 100 episódios atrás, faz tempo, e ouve o que a gente disse sobre a primeira temporada de One Piece. Tendo dito tudo isso, Basso e Guaxa, valeu a pena esperar 3 anos pela segunda temporada de One Piece? Valeu. Argumente, Guaxa. Eu acho assim, é incrível, porque falou só 8 episódios. São 8 episódios que dão mais ou menos uns 40 e tantos episódios do anime, né? Jura tudo isso? O anime é enroladíssimo, porque ele começou a sair sem o mangá acabar, e spoiler, já chegou no 1000 e ele não acabou. Eles têm que ficar alongando as sagas, as histórias, e até criando fillers, né? Sagas que não vão a lugar nenhum, simplesmente pra ficar alongando o anime pra ele nunca ultrapassar o mangá, porque ele precisa do roteiro, né? E sem o mangá não tem o roteiro. Então, assim, é um pouco enrolado, e também são, assim, tipo, Logital foi um episódio na série. No anime são, sei lá, 4, 5, no mangá também são vários capítulos mostrando aquela história ali, né? Então, assim, eles conseguiram resumir bem, e achei bacana, assim, porque é triste e legal, porque dá pra sentir que eles não acham que vão chegar até o fim, né? Até 1000 episódios, o equivalente, né? Então, eles tentam colocar elementos que no mangá e no anime não apareceriam. Por exemplo, no Logital mesmo a gente tem o Bartolomeu, que é aquele cara que tenta roubar a Nami e depois fica apaixonado pelo Luffy sendo executado, né? É um negócio que a gente sabe, que acompanha o mangá, por exemplo, é uma coisa que aconteceu, tipo, lá no capítulo 800 e tanto, enquanto ali ele tá cobrindo os primeiros capítulos, sabe, os primeiros 100. Mas aí eles pegaram o Bartolomeu porque ele é um personagem que lá na frente falou, poxa, eu vi o dia que tu foi executado, e desde aquele dia eu comecei a te seguir, ele se tornou pirata, o spoiler, né, ele se tornou pirata porque ele viu essa cena. Só que no original, no anime, no mangá, esse personagem não tava nem planejado. Mas como ele já tem a linha toda, eles, então se esse cara tava lá pra ver essa execução, eles já colocaram. Tem um cara que aparece atrás do Dragon, do cara que salvou o Luffy. Aquele personagem também não tava nem planejado, mas como a gente sabe que no futuro ele vai aparecer, que é um de cartolinha que aparece, sei lá, 1 segundo, colocam ele ali também. Vários elementos que no fim fica como um retcon, eles colocam ali, tem várias easter eggs, tem coisas que, sei lá, na parte da neve, no anime, o Luffy luta com coelhos gigantes. Tem um coelho de pelúcia gigante numa das cenas. Tipo, não tem a cena de eles enfrentarem os coelhos, mas tem um elemento lá que remete àquilo. Sabe, a gente não esqueceu. A gente só, por questão de tornar mais ágil a série, né? Tornar essa história toda em um episódio ou 2, eles tiveram que cortar muita coisa. Mas pra quem nunca viu, a minha esposa nunca viu One Piece, ela amou a série. A minha filha conhecia One Piece, eu conheço One Piece. A gente amou a série. Eu acho que ela é feita pra agradar. Assim, a minha filha leu o mangá, viu, muita coisa ela acabou não pegando porque ela não chegou, acho, na metade ainda. Então é bom pra quem conhece um pouco de One Piece, pra quem não conhece One Piece, e pra mim, que sou um maluco que lê toda semana o capítulo que sai. Então, assim, eles
não esqueceram ninguém. Não é uma história que foi feita pra quem é fã. Foi feita pra quem não é fã. Ela consegue, na minha opinião, né, e pelo que eu vejo pela internet, é uma história que consegue cativar do fã mais maluco a quem só quer ver, sei lá, um monte de gente gostosa no mar, sabe? que assim, né? O bando do Chapéu de Palha não tem um feio ali, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. No live action, principalmente, né? Porque ainda no anime o Sop, né? Não é bonito. O Zoro não acho ele lá muito bonito, assim, no... O Zoro é o motivo pela minha esposa ter assistido a série, gente. Mas, cara, no live action é absurdo, por exemplo. Não. Sim, tá falando no anime, sim. No anime é tudo esquisito. No anime não. No anime o pessoal é meio esquisito. Assim, o Sop é mega esquisito, né? E coisa, mas assim, cara... Até mesmo a Nami, que no anime é pra ser uma tremenda de uma mulher bonita, cara, a menina que faz ela, a Nami no live action, você olha e fala assim, cara, não é possível, é absurdo. Né, tipo de bonita ela é. Ela e a Vivi, depois da Vivi, inclusive, você fala assim, mano, esse negócio não tá certo. Onde é que essa galera achou? Tipo, o pessoal ficou cultivando gente em laboratório, né? E trouxe depois, porque não tava escondido aonde, né? Vamos combinar, eu concordo muito com o Guaxa de como todos eles são muito bonitos. E assim, eu não vi o anime, não verei. Também não me interessa ler o mangá, mas... eu já vi cenas, né? De às vezes o Basto tá assistindo ali, aí eu passo pela sala, eu paro, eu vejo um pedacinho. Então, cara, assim, é impressionante, né? Acho que a gente comentou sobre isso quando a gente gravou sobre a primeira temporada, mas realmente é impressionante como a gente bate o olho e parece que eles ganharam vida mesmo. Eu acho que uma transformação muito parecida com isso que eu vi foi nos filmes da Turma da Mônica aqui no Brasil, né? Sabe? Que você olhava assim, cara, eu vejo o personagem em forma de gente de verdade, assim, né? Parece mais ser o contrário, tipo, essas pessoas são de verdade e aí fizeram desenhos delas, sabe? E não o movimento contrário, realmente é absurdo. E sim, gente, nossa, assim, os atores e atrizes são todos muito bonitos. Sim, muito atraentes. Eu gosto muito do que eles fizeram tendo... Eu não li os mangás, eu tô assistindo o anime, eu tô no episódio 400 e alguma coisa. Tá entendeu? No começo, tá tranquilo. Tô no começo ainda, né? Eu acho que depois... O Guaxa vai saber onde é que eu tô. Foi depois do time skip, eles saíram da coisa dos peixes lá, dos homens peixe. Que é uma das sagas mais fracas que tem ali. É, muito chato, cara, muito chatinho. E aí, assim... eu já vi tudo isso colocado no anime, e eu gosto muito de o que eles decidiram adaptar, sabe? Que eu acho que isso é adaptação. Tipo, a gente precisa trazer pra uma outra mídia. Não dá pra tratar igual o anime trata, apesar de ter algumas coisas absurdas que eles conseguem traduzir pro anime, coisas que você olha e você fala, cara, não é possível que eles estão trazendo isso aqui. Mas, de modo geral, o One Piece ele é muito escrachado, muito absurdo de viagem, é muito psicodélico, tem coisas impossíveis, e eu acho que o que eles decidiram pegar pra contar a história, os elementos que eles decidiram reunir pra poder contar essa parte, eu acho que fizeram um trabalho muito bom de adaptação, sabe? Pensando no anime que adapta o mangá, a adaptação do live action pra mim pareceu tipo melhor, sabe? Pelo menos pensando no que olha, a gente tem que selecionar algumas coisas pra contar uma história mais enxuta e não vai ser contado tudo, mas eu acho que vai ser contado o que é mais importante, e eu acho que nessa parte eles estão conseguindo fazer a coisa ter sentido, sem contar que em comparação à primeira temporada, a segunda temporada, tipo, deixou a primeira temporada no chinelo, né? É porque a primeira temporada tinha que apresentar os personagens e tal. Eu acho que eles estavam mais confiantes agora nessa segunda temporada, porque eles foram fazer. Me parece, não só isso, mas me parece que os atores entenderam melhor quem são os personagens. O McKenna, né, o ator que faz o Zoro, tem um jogo de carta do tipo Magic do One Piece, né? Ele é viciado nesse jogo e ele joga com as pessoas que desenham o mangá, sabe? Ele vai lá no estúdio, senta e joga. Tipo, ele realmente... ele abraçou essa loucura do personagem e, a ponto de ser amigo do pessoal que tá desenhando, sabe? Uhum. Então... eu pelo menos percebo que, assim, fica muito claro que cada um que a gente sabe que ali eles têm funções, eles têm... Eu acho muito legal que você conhece os personagens pelos sonhos deles. E aí você vê na série que o pessoal parece que finalmente entendeu o que é o sonho de cada um. Tá certo que na primeira temporada, concordo com o Guaxa, também estavam apresentando
e tem uma preocupação assim, mas me parece também que os atores internalizaram melhor, sabe? Você olha e fala assim, cara, eu hoje consigo ver o Zoro, no ator do Zoro, eu consigo ver o Sanji, que, incrível que pareça, o pessoal tá reclamando da adaptação do Sanji, porque ele não tá tarado o suficiente, né? E eu falei, porra, que bom, né? O One Piece, pra mim, tinha dois problemas. Lá pro capítulo 1000, eles resolvem um deles. O outro é o Sanji. Porque ele é um personagem... Ele cresceu... Atualmente, sei lá, ele tá 2, 3 anos mais velho e ele continua um imbecil, tarado, assim, de sangrar o nariz quando vê uma mulher. E eu acho essa adaptação muito bacana que eles fizeram pro live action, que é... O Sanji não é um tarado, ele é uma pessoa que gosta de mulheres, tanto que ele cai numa armadilha fácil ali por conta disso, mas ele não é um imbecil tarado que sai gritando e girando em torno das pessoas. E mantiveram aquela rivalidade dele com o Zoro, né? Eles ainda são... que isso tem no mangá, no anime e tal, eles mantiveram aquilo ali, tiraram essa característica dele e deixaram a Nami muito mais forte do que ela é. Porque no mangá, no anime, nesse ponto, ela é muito mais a donzela em perigo, como a gente viu com o Arlong na saga passada, né? Ela tem que ser ajudada o tempo todo, e ela é a mais fraquinha, ela tem um pedacinho de pau que bate nos outros. E na série, porra, ela tem umas cenas de luta muito boas. Ela é a Vivi lutando lá contra a menina que altera o peso. Então, assim, eles deram um destaque maior pros personagens femininos, né? Ela não é uma donzela em perigo naquele barco. O Zop continua sendo um medroso, que na hora H ele vai lá fazer o que precisa. O Luffy ainda é o maluco em busca de adrenalina, né? Em busca da aventura que não tem consequência. O Zoro é o cara que se perde. Então eles conseguiram manter características legais e tirar aquilo que, pra mim, não combinar. O Sanji ser um tarado não combina nem com o mangá, inclusive. Mas que não combinaria em nada com a série, né? Então, deixa eu só fazer uma observação sobre isso, porque apesar de eu não ter lido, né, ou ter assistido o One Piece em específico, eu já assisti outros animes e li outros mangás, né? E aí tem a questão de como muitos deles trabalham muito esses estereótipos. Quando vocês falam, o Sanji, ele é um tarado, cara, isso no live action foi adaptado para... Ele é o cara que demonstra afeição pelo gênero oposto. Ele é gado demais. Ele é galanteador, né? Ele é um meio mulherengo, né? E como é que a gente percebe isso? Não é porque ele desrespeita as meninas, mas é porque ele é o único que se interessa por elas. Porque os outros estão, assim... Meninas, ok, elas existem, mas é só isso, entendeu? O próprio criador, o Eiichiro Oda, né, o criador do One Piece, ele tá envolvido com a série, e uma das cláusulas que ele colocou na permissão é não tem romance entre as pessoas do bando. Tudo bem, mas assim, o affair tá lá, a gente vê. Mas é que poderia ter interesses românticos, sei lá, o Zoro com eu esqueci a menina lá a capitã do Smoker. Sim. Por exemplo, poderia ter um romance entre eles, não é do bando, poderia haver, mas assim, o Zoro não podia se importar menos, né? Ela poderia ser um ornitorrinco que pra ele ia ser a mesma coisa. Eu entendo o que a Dô tá falando. Parece que foca que, assim, se tem esse personagem, a característica dele é se interessar romanticamente por alguém, ninguém mais pode se interessar porque ele é o estereótipo do mulherengo, né? Então, só que aí pra destacar ele, ninguém mais tem interesse nenhum por nada, né? Porque, assim, a Nami não tem interesse por nenhum homem fora do bando, o Luffy não tem interesse em nada. Quer dizer, cara, eles são todos assexuais. E aí tem um outro ponto que poxa, infelizmente... O Japão é um país extremamente machista, então, além desse estereótipo, né, da donzela em perigo, que a Nami faz parte, ela também é a mega gostosa, porque eu vi a evolução do desenho dela, né, no decorrer dos tempos, e assim, ficou horroroso de ruim, péssimo. Ela perdeu costelas e ganhou peito. Pois é, né, então assim, é isso... E tem a característica que na obra escrita tá lá, que dela ser interesseira. Interesseira é um estereótipo, cara. Ou gananciosa, sabe? Que é muito, muito machista, sabe? Muito machista. E aí, a série não coloca isso. Por outro lado, a série, ao colocar ela nessa posição de uma mulher mais forte, ela assume ali um papel de coliderança junto com o Luffy. Mas ela não materna eles. E eu acho isso muito bom. Sabe? Porque ela poderia facilmente cair nesse papel de ficar o tempo todo cuidando mesmo, maternando
os outros personagens dentro do navio, principalmente dentro do navio onde só tem ela de mulher. Então eu acho, assim, extremamente feliz a forma como foi feito, sabe? E claro, tudo isso é isso, né? É tudo muito discreto dentro desse conjunto dessa obra. É um pouco complicada essa parte mesmo acho que principalmente da Nami, porque primeiro que o Oda faz uma coisa que você vê muito pouco ser feito em outros animes, que existe diferenças de escalas de poderes entre os personagens do mesmo grupo. Tá certo que, assim, normalmente você tem, sei lá, você pega qualquer shonen aí da vida aí, tipo, vai ter o grupo que vai ter, o pessoal tá mais ou menos equilibrado, às vezes tem um Quabara ali no meio, que é mais bobão, que tá num nível de poder muito diferente do pessoal, mas o restante tá mais... Um Kuririn, mas o restante tá mais ou menos equilibrado. No One Piece, os níveis de poder deles variam demais, né? Você tem do Zoro, Sanji e Luffy, que são monstros, né, deuses na coisa. Aí você tem tipo o Sop, que ainda depois consegue lutar um pouco melhor, o próprio Brook, depois que entra, que também tipo sabe lutar ok, o Chopper, que tem alguns momentos que sabe fazer algumas coisas que fica forte, mas não é o tempo todo. O nível, não tem só 2 níveis, tipo, pessoas que sabem lutar e pessoas que não sabem lutar. Você tem vários níveis ali dentro, né? Então, a Nami, ela, se não me engano, tá no nível mais baixo de luta, tirando o Chopper quando tá na forma dele fofinha. Que tem. O restante, eles vão... Tem uma certa gradação ali que varia bastante, né? Até porque daí eles têm funções diferentes dentro do anime, né? E eu acho que você falou da questão da co-liderança, a Nami é navegadora, né? Então é ela quem decide pra onde que eles vão. Ela, muitas vezes, ela toma também no anime essa parte e ela cuida do dinheiro do pessoal, né, por conta dessa questão da cobiça, né, que é uma coisa engraçada também, porque colocaram a cobiça, eu entendo que você falou de ela tá mais ligada a uma questão, tipo, de interesseira de dinheiro, e isso é um estereótipo feminino, tudo, mas ali eles colocam meio que entre muitas aspas, tá, tipo, meio que um pecado, um vício pra cada um, né, o Luffy é comer, o Sanji é mulher, o Zoro é bebida, o Sop é mentir. Cada um tem um certo vício ali, tipo, do que uma coisa que quer consumir demais, assim, ali, né? Então, aí colocaram da Nami, ela gosta muito de dinheiro. E mesmo assim, deram uma desculpa, que é a do seguinte, sempre, desde criança ela acumula dinheiro, porque o Arlong mentiu pra ela que ela poderia comprar a liberdade da vila dela de volta, né? Meio que estão todos ligados, né? O Sop mente muito porque ele mentia pra deixar a mãe dele feliz, porque os piratas estavam voltando pra poder saber, né? Então, tipo, ainda assim eles conseguem colocar dar um sabor ali pra esse vício, né? Ela gosta do dinheiro, mas o Zoro precisa de espada, ela fez a história que vai cobrar os juros, mas ela é mais uma piada do que porque ela deu dinheiro na mão dele e sabe, ela sabe que esse dinheiro ela achava que esse dinheiro não ia nem voltar, acabou voltando, mas por outro motivo. E ela distribuiu o dinheiro, você vai comprar comida, leva tanto e tal. Ela realmente, ela administra, e eu acho que é muito mais ela, no momento, né, da série, mesmo do anime, ela finge que é pão dura pra aquele bando de maluco não gastar o dinheiro com bobagem, né? Sim. Eu tô tocando nesse tema pelo seguinte, gente, eu acho que a série, tá, no live action, ela trabalha de uma forma muito positiva a história que está sendo adaptada. Então, por exemplo, para mim, eu acho que essa leitura que o Basso faz, né, de que na segunda temporada fica muito claro qual é o sonho de cada um, é isso. E aí eles têm uma coisa muito legal que o One Piece trabalha, que é justamente essa ideia de que se você tem um sonho e você conhece alguém que tem um sonho, você ter um sonho não atrapalha o sonho do outro. Pelo contrário, juntos vocês podem realizar os sonhos de vocês, né? É isso que o Luffy faz, né? Ele é esse agente agregador de pessoas que têm sonhos e cada um vai fazendo isso. É claro que esses personagens, na origem deles, né, lá no desenho, no anime e no mangá, na verdade, literalmente, né, inverso no mangá e depois no anime, eles também vão ter esses defeitos, que são esses defeitos que vocês comentaram, né, então, é o Luffy que é muito comilão, é o outro que é mulherengo, né, barra tarado, passa um pouco do ponto, tal, ou passa muito, enfim, não sei, não vi. Mas imagino que passa muito pelo que vocês estão falando. É o outro que mente muito. É ela que é muito gananciosa. E eu imagino que essas características interfiram também na resolução dos problemas e nos conflitos.
É muito mais um sabor do que se meter em problemas de verdade ou isso ser uma coisa que vai mudar muito a forma deles agirem. Eu sei que no live action, essas características deles estão lá também, né? Eles não ficam martelando, né? Então, por exemplo, tem lá uma cena específica que eles estão lá na ilha, tá todo mundo se divertindo, não sei o que lá. Aí você vê o Zoro bebendo. Tipo, ele não vai beber só uma cerveja. Cara, ele pega, sei lá, 3. Eu não preciso ver ele bebendo e passando mal e dando trabalho pra alguém pra entender o que ele tá fazendo, né? Assim como... a gente vê essa brincadeira, né, que a Nami faz com ele sobre os juros, a gente não precisa ver ela, sei lá, entrando numa negociação, trancando o cofre, alguma coisa, pra entender que ela se preocupa com isso, né? É tudo muito leve, assim, os defeitos que eles têm, os vícios, né, se a gente pensar entre virtudes e vícios, os vícios que eles têm estão lá, mas eles não são altamente explorados ou demonstrados de uma maneira muito negativa, exacerbada, né? Isso é uma própria proposta que o live action faz. Só que eu tô ouvindo vocês falando, e aí eu me lembrei do episódio que eu gravei recentemente com a Amandinha, onde a gente falou sobre a segunda temporada de Fallout. E aí tem algumas coisas que a gente chegou à conclusão naquela série que passa por isso que vocês acabaram comentando. Eu gostaria que vocês tocassem nesse assunto, que é... Vocês que já assistiram vários episódios, né, do anime, ou no caso do Guaxa ainda, que leu o mangá também, fazer uma adaptação em várias temporadas de uma obra, seja um videogame ou seja um anime, é um desafio muito grande porque as histórias são muito longas. Né? No caso do Fallout, uma franquia gigantesca de videogames que tem 1 milhão de histórias. Mas, na série de TV, eles estão criando algo novo. Então, é quase como se eu estivesse expandindo esse universo de Fallout. Se você jogar todos os jogos e assistir a série, é uma outra história que está sendo contada. Tá? Então, isso está agregando. No One Piece... Pelo que eu vejo o pessoal comentando e eu ouço de vocês, a gente tá realmente adaptando. Então, assim, existem esses arcos na história original e eles estão passando isso pro live action. Então, pergunta 1. Está expandindo o universo ou não? Não. Pelo contrário, acho que ele tá selecionando o que ele acha mais importante daquele universo e deixando um monte de coisa de fora. Ele tá reduzido pra caber dentro do formato. E ainda assim se aproveitando de informações que na época que aquela história foi escrita ainda não existiam, pra trazer mais elementos pra essa história. Tá, esse era o segundo ponto que eu queria chegar justamente, Guaxa, porque muita gente que assistiu a segunda temporada do Fallout criticou muito, principalmente quem jogou o videogame, justamente por perceber vários easter eggs dentro da série, que falou, cara, assim, estão colocando porque estão colocando e estão mexendo no que eu gosto e não tem o porquê. E aí, quando você deu o exemplo, por exemplo, de ter um coelho de pelúcia no fundo, porque é um easter egg, é uma referência que somente fã vai entender, pra você, isso está ok da forma como está sendo colocado? Não é algo ofensivo? Não foi um tapa na tua cara de fã? Não, porque assim, como eu falei, é literalmente o Luffy lutando com o coelho gigante, não é uma coisa, não é necessária pra história. Agora, por exemplo, o Dragon aparece, salva o Luffy do Smoke, isso acontece no mangá também. E daí, na despedida do Dragon, aparece um cara atrás dele, que como eu falei antes, de cartola. Tipo, é óbvio que aquele cara tava ali. Aquele cara não vou dar um spoiler, mas é alguém importante pro Luffy, inclusive. Então, assim, ele tá ali como um easter egg, óbvio, mas pra história, ele não tá jogado, faz sentido. Como eu falei antes, o Bartolomeu tá ali, faz sentido. A primeira vez que o bando encontra a Laboon, né, a baleia, né, no episódio 2 ali da segunda temporada do live action, aparece o bando que era o bando dela, que era o pessoal que era o Piratas Músicos, né? Mas não aparece aquele cara de Black Power tocando o violino, não aparece ali. Mas quando esse cara voltar a aparecer depois, ele vai falar, eu era daquele bando e eu tava naquele lugar. Então, não é só uma referência. A música Sake no Binks não é tocada naquele ponto no anime. Não é. Isso foi, acho que, uma única coisa que eu falei pra Do ainda, que eu particularmente não gostei deles serem adiantado, porque eu acho que essa música, quando ela aparece, você ouve ela pela primeira vez, cara,
Eu acho muito impactante. Essa música tem outras camadas que eles vão desenvolvendo depois. Mas eu acho que quem tá fazendo a série tá pronto pra entregar um final em Alabasta, na próxima temporada. Eu acho que eles só botaram a música ali porque eles não acreditam que ela vai existir na série de outra forma. E eu acho que também tem uma... Você tá falando sobre a segunda temporada do Fallout. Acho que duas coisas também pra fazer contraponto com o que você estava dizendo que você teve no episódio. O que eu acho que, assim... Primeiro que galera fã de videogame muito dodói, né? Porque... Olha a rixa gamers versus otakus, vai. Fight. Não, de verdade, o pessoal tá... Ai, tão me reclamando porque estão me dando fanservice, mas não estão colocando a história exatamente do que eu queria. Eu falei, meu irmão, já tá fazendo fanservice. Entendeu? Tipo, você é fã? Você tá sendo servido? Então. Sim. A adaptação já é o fanservice, né? Né? Sabe? Então, assim... Sim. Poxa, tem um fanservice ali, mas foi só pra jogar na minha cara que não vou mostrar depois. Falei assim, porra, cara, os caras pelo menos colocaram, né? Então, sabe? E não tá ali como um caça-níquel, uma coisa assim. Tá uma coisa pra fã. Tem alguns easter eggs e tá ok, né? Assim como tem coisas que o pessoal acha que é easter egg, não é easter egg. É só apresentar, por exemplo, sei lá, apareceu o Drogon, é só pra você saber que esse cara vai vir depois o que ele é, pra falar que ninguém sabe que ele não desce como Deus Ex Machina. Que, aliás, ele desce como Deus Ex Machina no anime e no coisa aí, mas você vai entender depois o porquê que aconteceu isso. Olha, só uma observação pra quem não tem ideia de quem esse cara tá na minha leitura. Quando eu tava assistindo, eu entendi que era um Deus Ex Machina, lógico, né? Porque senão eles iam morrer ali, acabou, sobe crédito, não tem mais nada. Tendo dito isso, é uma cena legal e claramente esse cara é importante e ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou saber quem ele é, entendeu? Então assim, isso pra mim não é um fanservice, isso olha, é a solução mágica do negócio e aguarde porque eventualmente você vai ver ele de novo. E aí quando você vê ele de novo, você vai ter que lembrar que você já viu ele lá atrás. Eles vão te explicar quem ele é e por que ele fez o que fez. Agora, a segunda coisa que eu vejo também é que, assim, no caso, por exemplo, do Fallout, teve muita reclamação no final porque acabou-se não se entregando nenhuma história. Não foi entregue nenhuma história pra gente sobre o... Poxa, terminou daquele jeito e é uma grande preparação pra depois. Poderia-se dizer, e eu não concordo daí já avisando já de cara, mas eu vou só levantar fazer o advogado do diabo aqui, que poderia-se dizer que a segunda temporada do One Piece também faz isso. Porque o grande arco, que é o arco de Alabasta, quando eles vão ajudar a Vivi, que aliás, é de longe, eu acho que é a personagem mais bonita que apareceu nesse live action até agora. Eu fiquei hipnotizado pela mulher. Mas assim, podia dizer assim, mas, cara, o grande arco tá indo ali, você tem uma preparação ali, né, pra isso. Você tem a entrada deles nesse mundo, você tem eles sendo apresentados pra Barak Works, que é o pessoal que tá fazendo o Fuzue em Alabasta. Você tem eles entrando em contato com os primeiros agentes deles, conhecendo a Vivi, e você tem uma primeira embate, que é uma solução, que é eles gladiando com um antigo rival de Alabasta, que aí faz um arco pra inserir tipo a primeira vitória da Vivi e mostrar que ela pode ser uma governante pelo qual eles devem ajudar a retomar o reino, porque, poxa, olha só como ela se provou diferente daquele rei. Então, assim, tem uma história que foi contada ali, né? Não foi contada toda a história, mas você tem uma primeira parte dessa história sendo contada e existe um fechamento satisfatório que é quando derruba o rei, o reino de Grum, né? Então, acho que diferente, por exemplo, de Fallout, que só abriu um monte de coisa e não fechou, aqui você teve a história dos gigantes, a história tipo da Labu, você teve a primeira vitória contra aquela cidade que o Zoro vence os 100 caras da Barak Works. Você tem depois a grande história do povo de Grum, que conecta com a história de Alabasta, né? Porque não só por causa da Barak Works, mas por causa da antiga rivalidade que tinha. Então, eu acho que existe uma preparação ali que tá pra onde está indo. E eu acho que existe um fechamento, pelo menos, de alguma coisa que foi colocada ali pra depois tratar, tipo, de Alabasta. A terceira temporada, isso não é segredo pra ninguém, porque a própria Netflix já confirmou, a terceira temporada tá em produção, ela vai chegar, né, no arco de Alabasta. E deu a entender, até porque Alabasta é um arco longo, a terceira temporada vai ser só Alabasta.
É o que tá sendo anunciado, é só isso. Eu imagino que eles vão colocar mais alguma coisa também, né? Talvez, olha, se bem que aí tá um ponto interessante, né? Eu acho que tem uma grande possibilidade do live action acabar na 3ª temporada. Pra mim, foi planejado fazer a 1ª temporada. Deu muito certo? Eu acho que daí eles planejaram. Beleza, a gente vai até Alabasta. Mas, assim, vai que dê muito dinheiro, né? A gente pode sonhar. Vide que isso é uma conversa que a gente teve aqui em casa, Guaxa, que eu acho que é interessante da gente fazer também, né? A autocrítica do PT aqui, um momento de reflexão. A Netflix lançou Stranger Things, gente, há 10 anos atrás, né? Pra poder depois terminar. Então, assim, demorou muito, muito tempo, né? Pra terminar. Então, considerar que, olha, eles são jovens, eles vão crescer, isso não vai ser um grande problema, né, pra Netflix. Eu acho que o maior desafio do live action do One Piece é que em algum momento eles têm que cortar isso porque a obra original não tá finalizada. Não vai ser Game of Thrones, né, que vão inventar um final pro One Piece e colocar no live action. Não, mas assim, até eles chegarem, tem pelo menos umas 3 ou 4 gerações de atores que pode ir substituindo a galera até chegar onde eles estão. E ainda eu tô contando que eles iriam dar uma resumida e uma suprimida em muita coisa como eles estão fazendo agora, sabe? Ainda eu assim, acho que eles pegariam os arcos maiores, talvez, o que, né? Porque, assim, isso pra mim é um mangá, um anime que é tão grande assim, é igual você jogar um videogame de mundo aberto. As missões secundárias são legais e te contam sobre o mundo, mas nem todas elas são tão importantes assim, né? Elas só são divertidas. Então, assim, pegando os principais arcos da história do One Piece, não sei o quanto reduziria isso, entendeu? Se daria pra fazer as adaptações ou não. Eu sei que com certeza não vão ser em 5, 6 temporadas, vão ser muito mais, né? Pensa que, assim, Guaxa, você acha que eles conseguem terminar Alabasta na 3ª temporada? A 3ª temporada vai ser inteira Alabasta, sim. Eu imagino, inclusive, a cena final ser aquela do braço erguido. Fica aqui o... Porra, que é clássica, que seria né? um fim incrível, sabe? Não, puta que pariu, né? Tipo, pessoas, né, tipo, não vou me segurar, eu ia falar uma bobagem. Mas vamos pensar que se for até o arco de Alabasta, no anime, eu fui consultar aqui, vai até o episódio 130. Nossa, a gente tá no 1000, Isso não tá? é tipo 10% do que tem até agora com 3 temporadas. Então, assim, eles teriam que ter aí, entendeu? Umas 30 temporadas pra poder chegar no coisa. Se eles fazem uma temporada a cada 2 anos, eles têm Vai virar Grey's 60 anos de Anatomy, né, série. gente? É Grey's 60 anos Anatomy. de série, cara. Tipo, sabe? Né? Então, assim, dá pra colocar aí umas 4 gerações de atores só pra fazer os caras. Assim, Alabasta seria um bom final. Eu não quero. Eu queria muito que fosse até uma saga de uma prisão que vai ter depois ali. Enies Lobby é muita coisa, cara. Lá é episódio 300, eu acho que não é? Não, mas assim, termina Alabasta, faz, sei lá, 1, 2 episódios de Skype, que ninguém gosta mesmo. Faz 2, né? Uma na ilha lá de baixo, que eu acho legal, que apresenta o Barba Negra, que foi citado em nome nessa temporada, né? Ele que expulsou o rei de Drum. Porra, aí tem Skype, depois o Water 7, né? Não, tem Thriller Barker também aí, tipo, no meio, que eu acho que é puta uma temporada legal pra adaptar. E daí Marineford, talvez? Não sei, cara, tô vendo aqui, ó, Enies Lobby, cara, episódio 264 a 312. Tipo, então realmente ali pelo 300 ali, porra, Eu acho que o final vai ser Alabasta. E é capaz de, sei lá, um dia a gente tá gravando aqui sobre a 4ª temporada e falar, porra, podia ter parado na 3ª mesmo, né? Podia ter parado em Alabasta, né? Tipo... É uma possibilidade, né? Eu acho que o maior desafio de uma adaptação de uma obra tão grande que... É isso, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho extremamente bem feito. Eu entendo quem tá conhecendo One Piece pelo live action e vai pra obra original. Eu acho que ela é muito feliz enquanto uma obra em si, mas eu também acho que ela é uma excelente ferramenta pra você querer ler o mangá ou assistir o anime. Eu, inclusive, deu vontade. Por exemplo, eu tinha parado de assistir porque eu não gostei, porque tem um momento no anime, no mangá, que tem uma passagem de tempo grande, e aí eles voltam com os personagens inteiros alterados, e assim, as alterações foram muito... Nossa, pra mim foram muito ruins. Muito, assim, me tirou completamente a vontade de continuar vendo o que tinha acontecido com eles. E aí... Só que aí agora, por conta da gente ter assistido a série de novo e tá falando bastante aqui em casa sobre, eu voltei a assistir. E assim, superando o visual, tipo, dá pra continuar indo, tá indo bem até. É porque é uma história muito interessante. E uma coisa que eu acho que a série, ela tá
colocando muito bem, e eu acho que uma coisa que a gente precisa no audiovisual e no dia a dia é justamente tratar sobre temas que muitas vezes passam batido, né, na nossa vida, que são esses fatores emocionais mesmo. É confiança, é a nossa capacidade de sonhar, entendeu? É a gente correr atrás do sonho, é a gente se divertir enquanto a gente tá correndo atrás do sonho, sabe? Eu acho que a série, no geral, ela passa uma mensagem muito, muito, muito bonita e muito necessária. Eu amo, por exemplo, a relação que o... Como é que chama o menininho de cabelo rosa, gente? Eu nunca lembro o nome dele. É tão bonitinho. Kobe. Cara, a relação dele com o Luffy, que a gente conhece na primeira temporada, pra mim é isso, entendeu? Assim, ela é o resumo de como a gente deveria viver no mundo, né? Como ver, sabe? Você tem um sonho... Que caramba, né? Talvez a gente seja inimigo. Beleza. Mas você tem que correr atrás do seu sonho, cara. Eu vou correr atrás do meu, você corre atrás do seu. Se a gente se encontrar, a gente se respeita, tudo bem. Se a gente tiver que discutir, a gente discute. Mas isso não quer dizer que eu te odeio. Ele é o Luffy da marinha, sabe? Ele... Exato, cara. E assim, isso é maravilhoso, cara. E assim, fica ali, pelo menos no live action, não fica piegas, sabe? Não fica uma coisa coaching. Sabe? Fica uma coisa, tipo, muito real, assim. É que acho que também eles estabeleceram na série, e eu acho muito bem, que é o grande mote do anime, que é as pessoas que são, vamos dizer assim, os mocinhos, né? As pessoas pelo qual você deve torcer, as pessoas que são pessoas legais nesse mundo, elas estão perseguindo o seu sonho. Enquanto as pessoas más, normalmente, são as pessoas que estão impedindo o sonho dos outros. Tal qual a vida real, sabe, gente? Então, é isso. Spoiler, né, da vida real. É, então eu acho muito legal também. Tipo, é igual a Shigi. Ela tá com uma grande questão de quero encontrar todas as espadas. Tipo, é o sonho dela, né? E ela se identifica mega, rola uma identificação muito grande com o Zoro, só que assim, ela é da marinha, ele é pirata. Claro que eles não sabem na hora, depois eles descobrem, mas quando você olha, você assim, cara, eles poderiam tranquilamente ser amigos se não fosse esse pequeno detalhe. Por quê? Porque ambos estão buscando, tipo, os sonhos deles e pra isso eles vão fazer de tudo pra conseguir. E aí você olha e você fala, meu, é uma mensagem, tipo, muito positiva, né? Que é, você tem que ter buscar seus objetivos, você tem que buscar aquilo que te faz querer ser uma pessoa melhor. Então eu acho, tipo, bem, bem bacana essa mensagem, essa coisa, tipo, do anime que tem, que a série conseguiu pegar muito bem. Eu acho que a série conseguiu pegar muito bem, e mesmo em personagens que são bastante... chatos, quase intragáveis, né? Como, por exemplo, assim, eu comentei no início do Chopper e da Doctorine, e, cara, assim, a Doctorine é insuportável. Eu adorei, cara, nossa, ela tá... No anime, eu acho ela mais escrachada, e eu gosto mais, assim, cara, não sei porque, no anime eu fechava os olhos, eu me lembrava da Jamie Lee Curtis no Sexta-feira Muito Louca. Tu sabe que ela quase foi, né? A Jamie Lee Curtis? Ela mesma fez campanha pra ela ser o personagem, né? Só que como ela tava gravando alguma coisa nos Estados Unidos e a série é gravada na África do Sul, ela não pôde ir, mas ela fez uma postagem elogiando a colega dela, que ela é realmente amiga dessa atriz que a Domênica falou, que faz a Doctorine na série, né? A Kate Sagal. Isso, rasgando seda pra essa colega, dizendo, olha, não fiquem bravos, não deu minha agenda, eu queria muito fazer, mas ficou muito bem representado, porque a Jamie Lee Curtis, ela lê One Piece, ela é fã de One Piece, isso é uma loucura. E ela ficou muito feliz em ver a amiga no papel ali, ela falou, foi incrível. A Kate Sagal, ela é uma atriz... assim, bastante reconhecida também, né, nos Estados Unidos, mas diferente da Jamie Lee Curtis, a Kate Sagal é mais da TV. Talvez as pessoas não estejam associando o nome, mas ela fez a Gemma do Sons of Anarchy, ela faz Married with Children também, né, então assim, ela tem uma carreira longa, e quando eu vi ela na personagem, e aí eu não sei se é por causa da caracterização da personagem, junto com a entrada dela, com aquele rockinho assim, eu bati o olho e falei assim, cara, eu entendo perfeitamente quem que essa cientista médica é, mas eu digo que ela é intragável porque ela também tem um sonho, né? Se você for parar pra pensar, cara, ela quer que as pessoas sejam saudáveis, né? Ela quer curar as pessoas. O que ela não tem mais é paciência pra quem tá começando. E aí os outros personagens são mais delicados, né? Vamos falar assim. Então eu acho que ela faz um contraponto ali e ela é meio grosseira também, a personagem. Mas eu gosto também dela. Eu discordo um pouquinho porque eu acho que ela não tem um sonho. Eu acho que justamente esse... o contraponto dela com o Dr. Hiruluki, tá ligado? Tipo, o Dr. Hiruluki, ele tem um grande sonho.
que ele quer fazer a panaceia pra todos os males, né? Ele quer fazer um remédio que vai curar todas as doenças, né? Ela é mais realista, ela fala assim, não existe isso, né? Só que assim, no mundo One Piece não importa se aquilo que você tá sonhando é possível ou não. O importa é você perseguir esse sonho, né? E ela é alguém que é, entre muitas aspas aqui, mas ela é alguém que ela é covarde, né? Ela busca... Chegou aos 140 e desistiu. Tô com 139 anos e tá bom, tá ligado? Tipo, E, cara, porque ela olhou e falou assim, não, eu sou uma sobrevivente, eu tenho que garantir o meu. Mas ainda assim, ó, eu não ligo pra ti, tu é um velho charlatão, eu quero que tu morra. Mas ela sempre olhava se ele tava vivo ainda. Não vou cuidar dessa porcaria dessa rena. Cuidou da rena. Sim, mas eu tô falando que eu acho que ela se diferencia dos outros porque, não que ela seja uma pessoa má, mas ela é uma pessoa que não tem um sonho porque ela tem essa visão muito pragmática da coisa. Pequeno spoiler muito leve, gente. A partir de agora, ela é uma outra pessoa. Por o que ela viu acontecer na frente dela ali, o próprio líder da guarda que fica subentendido que ele que vai assumir o reino, né? A vida dessas pessoas mudou porque o bando passou ali. Eu acho que isso é muito, muito bonito no live action, né? Justamente por causa desse reforço de que é correr atrás do sonho. Porque assim, olha, primeiro que eu vou falar que o episódio do Chopper que tava todo mundo esperando, pra mim foi um episódio muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, porque eu entendo todo o movimento que o pai dele fez, né, de eu não quero morrer do lado dele, Tendo dito isso, eu xinguei esse personagem de coisas que eu nunca direi na internet, entendeu? E assustei o baço. Não assustou não, mas eu olhei e falei, Dom, menos. Porque assim, olha, esse não gosto. Tá? Não... você não entende? Eu entendo. E não é porque eu entendo uma coisa que eu acho que ela tá certa, é perdoável, aceitável, é entendível. Entendo o que você fez. E você fez merda. Não é assim que se faz. Tá bom? Então tá. Esse episódio eu acho ele... Nossa, numa pegada muito errada, assim. Também é colocar o Chopper muito num ponto de que ele tem que aceitar tudo de todo mundo pra ele ser quem ele é, sabe? Tipo, os humanos vão lá e maltratam ele porque ele é assustador, porque ele é um monstro. A família dele de rena não gosta dele porque o nariz dele é azul. Aí ele consegue lá um cara que tá morrendo de medo, salva a vida dele, tem uma relação, o cara tá morrendo. Em vez do cara sentar e explicar pra ele o negócio, deixar ele tomar uma decisão, tira também a agência dele de poder fazer tudo, abandona ele. Sabe? Porra, meu. Aí ele tem que virar e falar assim, ai, não, eu entendo, mas é meu pai, eu amo todo mundo. Ah, meu irmão... sabe? Vamos parar. Nossa, olha... Nossa, eu já conheci o personagem, eu sabia as bobagens que ia acontecer, mas a morte dele me pega muito. O discurso dele... Cara, assim, e daí um relato pessoal aqui que eu já devo ter... Que eu já fiz em 1 milhão de lugares, não sei se falei aqui. Se hoje sou conhecido por essas duas figuras importantes da podosfera, eu devo a um cara que me deu uma chance lá atrás, que é o Silmar. E quando ele faleceu, vários podcasts mandaram mensagens pra gente e tal. E tinha um podcast de One Piece, né, o Apex X, que mandou o texto do Hiluluki, sabe? De você morrer quando é esquecido. E, cara, assim, porra... Só ele apareceu ele com aquele cabelo ridículo, cartorinha... Já veio uma lágrima no meu olho, assim, filho da puta. Então, pô, eu passo pano. Não, o discurso dele de quando você morre, ele é um discurso absurdo. É maravilhoso. É absurdo, maravilhoso. Cara. Você não acredita que tá sendo dito. Quando eu subi no palco pela 3ª vez no mesmo ano, lá no MPB, pra receber o troféu do SciCast, eu relembrei dessa história e falei, né, o Silmar tá aqui com a gente, porque enquanto a gente mantiver o SciCast existindo, né, ele não se foi, ele continua vivo nessas histórias. E, porra, assim, obrigado, Hiluluki. Mas o Chopper, ele tá muito bonitinho pra quem estava com medo que ia ser uma tremenda de uma pelúcia feia. O Chopper é fofo. Agora. Eu tenho uma reclamação de Chopper também. Ah lá. Mas o Chopper, gente, ele não ficou... Não é nem uma reclamação. Bom, é uma crítica, mas é uma reclamação. Ele não ficou a cara do Grinch adulto, grande? Não, cara, eu não achei, mas por incrível que pareça, eu fiquei muito inconformado que ele de CGI pequenininho tá mais bem feito do que ele quando a pessoa se maqueia pra ser ele. Então, né? E aí eu tava com medo do CGI, né? Porque eu falei, pô, cara, vai ficar uma merda, porque é TV, né, cara? Os caras não têm um puto de orçamento pra isso, né? E tempo e tudo mais, né? Metade do orçamento da série foi o Chopper. E você pensar também, tipo, de tempo, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, um filme sai de 2 horas que vai ter, sei lá, tanto de CGI, e os caras demoram 2-3 anos pra fazer. A série tem 8 episódios, tem 8 horas, sabe? Em 2 anos sair. Então, assim,
a demanda também é muito maior, né, de tempo pra poder fazer as coisas. Então Mas assim, eu fiquei inconformado, que eu falei, porra, cara, tá melhor ele de CGI do que ele de coisa. Eu tô com medo quando vier as outras formas, né? Porque o Chopper tem 7 formas, aí é... E te prepara que Alabasta ele vai ficar o tempo todo na forma de homem maquiado, porque é mais barato, porque você usou 8 episódios com ele junto do banco. Entendeu? não. Vai ser bem complicado, assim. Nossa. Assim, me incomoda mais aquela boca do Apple. Então, isso é uma coisa que eu tava comentando até com o Caio. Eu gosto um pouco da questão dessa segunda temporada do One Piece, que eles deram uma abraçada nessa coisa meio zoada, que às vezes parece... porque assim... Cara, o anime, se eles tentarem adaptar realmente o anime, gente, vocês não estão entendendo. Eles reduziram os 98% da loucura do anime na série. Na série ele ainda comeu todos os homens dele e cuspiu eles monstros. Ele faz coisa pior no anime e no mangá, fica o registro. E no anime também você tem, tipo, pessoas que são de corpos muito diferentes, sei lá, animais antropomorfizados, pessoas, tipo, muito mais esquisitas do que tem ali no live action. E aí tem umas partes coisa que o pessoal meio que abraça o fato de a gente não vai ter condição, gente, de fazer bom o tempo todo. Então vamos dar uma abraçada. Então, sei lá, o rei lá de Grum, ele é meio que Castelo Rá-Tim-Bum, né? Parece meio que as coisas do Castelo Rá-Tim-Bum fazia. E assim, eu olho e falo assim, tá ok. Eu entendo que a estética tá pedindo isso, né? Então vai pra esse lado mesmo, que é o que é possível ser feito. E eu acho que eles abraçam e falando, vamos tentar esconder que tem partes que vão ter que ser baixo orçamento. Vamos deixar na cara mesmo que é. Aquela bocona dele de metal é ridícula, cara, mas eu compro. Vamos focar no Chopper, o resto as pessoas vão passar pra mim, a boca de metal, claro que fica uma coisa muito fantasia do teatro da escola, sabe? Mas assim ainda, pra mim, a breguice e cafonice de verdade é aquele homem sapo que tá do lado dele, que eu não entendo o que é aquele bicho, sabe? Porque era pra ser um sapo, né? Mas eles não fizeram. E aí os caras fazem uma pintura zoada no rosto do cara pra fingir que é, né? E aí Então, compraram um EVA, sabe, verde, que custa 1,50 metros e fizeram a roupa do cara, sabe? É muito teatro de escola, de colégio. Eu acho muito bom. Eu não tô criticando, eu só achei engraçado, tá? Assim como eu acho que fica muito bom, e eu acho que até a própria série, de certa forma, faz uma piadinha, não sei se intencional ou não. Lá na ilha anterior, quando o Zoro desce o cacete nos 100 caras, que eles falam, né? Vocês aqui se vestem de fantasia. E realmente, assim, você olha, dá a impressão que dá que aquelas pessoas estão todas fantasiadas o tempo todo. É maravilhoso isso, é a estética do negócio, assim, porque, pelo incrível que pareça, o bando do chapéu de palha usa roupa mais normal do que os outros personagens. Aliás, é uma coisa né? que o One Piece se diferencia muito nos outros animes, que normalmente o pessoal tem uniforme, e no One Piece você não tem, você tem eles trocando de roupa bastante. O tempo todo. E eu achei bem legal que eles fizeram isso assim no live action. Eu gosto. Guaxa, pra você, qual é a roupa ridícula favorita? Ou melhor, deixa eu refazer essa pergunta quando você pensa. Guaxa, qual é a sua roupa ridícula favorita do live action do One Piece? Segunda temporada. O prefeito da cidade dos cactos lá, aquela peruquinha dele que tem armas escondidas, eu acho maravilhoso. A guarda da Vivi, né, cara? Mano, eu tava muito na esperança que eles iam fazer os canos saindo da cabeça dele, cara. Maravilhoso. A hora que ele faz um tchuf-tchuf e sai assim as armas, assim, 10 de 10. E aquela cantoria dele, né, tipo, cara, que também tem muito isso, né, no One Piece, é muito personagem. Então o Oda sempre coloca algum traço pra diferenciar ele, sabe? Igual os 7 anões que tinham que espirravam, que era sonolento, né? Eles fazem isso, né? Então cada um tem um traço muito marcante pra você se lembrar de quem que ele é, porque são 360 personagens por temporada, né? Então eu acho bacana. O dele é esse up, sei lá, né? Que ele vai, tipo, tentando cantar, vai dar um... Ele é um cantor de ópera, porra, maravilhoso, cara. E assim, as caracterizações dos personagens tá muito bom, cara, porque
Tem o pessoal, por exemplo, que faz da Brackworks, a Miss Valentine, a do guarda-chuvinha, né, que pode alterar o peso, né? Ela tá muito parecida. A que faz, a menininha também que faz o negócio lá das pinturas, e ela tá muito parecida com o anime, muito parecida mesmo. Eu acho que tá muito bom, cara. Aliás, tem uma coisa interessante. Como é que chama esse grupo, Guaxa? Baroque Workers? A gente sabe que eles não acabaram ainda, né? Tem todo o lance que agora a gente viu, né? O líder deles e tal, que obviamente que pra quem assistiu o anime ou leu o mangá sabe quem é, pra quem tá acompanhando só pela série ainda não tem ideia, só dá pra saber que ele é alguém muito importante. Então, que eu imagino que seja alguém muito importante também para o Luffy. É um chute, não precisam responder, pra não dar spoiler lá da frente, mas algo me diz que tem alguma ligação muito, muito pessoal, eu diria, com o Luffy, né? Mas enfim, é isso. Joguei isso no ar. Por muito tempo se tinha a teoria de que o Mr. Zero, né, o Crocodile, ele era a mãe do Luffy. Tirado do rabo de quem? Porque, assim, se tu vê a primeira temporada, tem uma mulher parecida com ele no público, inclusive, pra manter essa teoria viva. E tem um personagem que vai aparecer pro futuro, que o poder, basicamente, dele é hormônios, ele consegue trocar o sexo das pessoas com um toque. As pessoas procuram ele por isso. E daí, esse personagem se encontra com esse outro personagem e pra forçar o personagem que consegue mudar o gênero das pessoas, pra fazer ele ajudar, ele faz o seguinte: olha, eu sei o teu segredo, Crocodile. Aí ele ajuda o cara por isso. E daí as pessoas pensaram, porra, então ele já foi mulher. Se ele foi mulher, é óbvio que foi a mãe do Luffy. É óbvio por quê, mas não tem sentido nenhum, entendeu? Não tem, nunca teve, só é engraçado. Mas é engraçado que o live action, pra quem não leu o mangá, e acredito que a Domênica... Domênica, tu desconfia quem é o pai do Luffy? Ainda não. É porque eu senti de pessoas que não conheciam o mangá que a segunda temporada faz as pessoas acreditarem que o Gold Roger é o pai do Luffy. E eu vou te falar que quando eu assisti o anime, eu também no início achava isso. Só que assim, Guaxa, sendo muito sincera pra ti, eu não poderia me importar menos. Isso nem passou pela minha cabeça, sendo muito sincera, assim, quem que é o pai ou a mãe do Luffy, sabe? Assim, pra mim é uma coisa que não me pega. Não, mas é que o pai dele tem um motivo, mas assim, aparece o Roger dizendo pro Garp, cuida do meu filho, e a gente sabe que o Garp é o avô do Luffy, né? Sim. Eu aparece acho que... o Luffy rindo e as pessoas olhando, porra, é o mesmo sorriso do Roger. Eu acho que a série, eu acho que ela força... Sim. Forçou. A minha esposa olhou pra mim e perguntou, uau, o pai dele é o Gold Roger. Eu não vou te falar. Mas eu vou te falar que quando eu assisti o anime, muito mais sutil do que a série, porque a série, né, esfrega na nossa... Tenta quase que... Você vê, inclusive, momentos que tira a cara do Gold Roger da tela e coloca a cara do Luffy, logo em seguida na segunda cena, na tentativa de fazer esse contraponto, esse paralelo. Só que no anime também dava a entender que era por conta de que você não tem quem que é o pai dele, e você tem essa figura que ele é pra ser sucessor do Rei dos Piratas. No anime também tem uma pegada muito forte de perseguir o seu sonho, e eu acho que o que tem, que eu até falei pra Dô quando a gente tava assistindo, que eu acho que tem no live action, acho que passou bem essa ideia que eu vejo no anime, que é a que existe a gente tá num grande momento de passagem de bastão, né? Que existe uma geração mais velha que ela está falando, olha, está o momento da gente se retirar e esse pessoal mais novo que tá vindo agora assumir. Mas não acho que no sentido de que continue o meu sonho por mim, entendeu? Mas no sentido de que o mundo é desse pessoal que tá vindo agora e a galera mais velha auxilia de alguma forma esse pessoal que tá chegando. O Guaxa viu tudo já que tem, sabe falar com muito mais propriedade, mas se for um sonho herdado, cara, pra mim, assim, brochei 90% com o anime aqui, porque pra mim era cada um deles perseguindo o próprio sonho, se eles estão realizando o sonho de outras pessoas, né, eu falo assim, porra, cara, que merda, hein, tipo, porque pra mim fica muito, sabe, o pai que fala assim, não, vai ser um jogador de futebol, porque eu sempre quis ser, eu não consegui, então coloca o moleque na escolinha, força o moleque aí, porque você vai ser o jogador de futebol que eu não fui. Porra, velho. Tipo. Não é essa leitura que eu tenho, mas eu entendo o que tu quer dizer. E também passa, assim, eu acho que essa leitura, ela pode ser possível considerando que o país de origem da obra tem muito essa ideia mesmo, né? De legado, de honra, de que aquilo que você passa para os seus filhos tem as suas características que você puxou dos seus ancestrais. Isso está dentro da cultura japonesa, né? Então, assim, não acho que é isso
pelo menos com base na série, que está sendo colocado ali. Mas pode passar por isso. Também acho que é uma interpretação que pode ser válida, mas o que vai apresentar de fato se é isso ou não vai ser as escolhas que o Oda vai colocar, né? No mangá ou no anime. Porque ao mesmo tempo ou é ou não é, né? Ou é o legado que você tem, você não tem Agora que o Guaxa já falou que eu tô sentindo que já vai pra esse lado, já, tipo, tô repensando se eu continuasse no anime. Para com isso. Continua, por favor, continua. Eu tô errado. Tem muitas coisas boas. Não. Tipo, porra, essa pode ser a interpretação do Guaxa. Às vezes eu posso estar mas errado. assim, Bas, o cara, eu não sei, o cara leu 1.200 quadrinhos do HQ já, tipo, o mangá. Eu só vi as figuras, Bas, eu nem sei a história. Muito bem, gente. Ansiosos para a terceira temporada de One Piece? Putz, muito mesmo. Não fazia tempo que a Netflix pra mim não emplacava algo que eu falei, porra, que vontade de ver a próxima temporada, sabe? Fiquei muito animado com o que eles estão fazendo e muito curioso pra saber, porque é muita coisa pra adaptar e eles estão conseguindo enxugar. Não tô na dúvida se vai conseguir fazer, tô mais curioso pra saber quais vão ser os cortes, o que eles vão decidir manter pra poder contar a história, sabe? Não é o que vai ser feito, mas como vai ser feito, né? Eu entendo. Guaxa, você já tá explodindo em purpurina pela terceira temporada de One Piece? Eu tô muito feliz porque a primeira temporada foi gravada, eles esperaram pra ver o que as pessoas iam pensar e decidiram gravar a segunda e a terceira na sequência. Eles já estão gravando a terceira enquanto a segunda já tava na pós-produção, né? Então vai sair já ano que vem, não vai ter que esperar tanto pra próxima temporada. Ah, vai sair ano que vem? Vai sair em 2027 pelo calendário oficial da Netflix. Como tá sendo gravado na sequência e essa primeira parte ficou muito boa, eu acho que dificilmente... Eu sei que houve troca de direção, teve algumas trocas pra terceira temporada, mas assim, eu tô muito feliz porque vai ser essa mesma equipe, né? E esses mesmos atores, essas pessoas lindas novamente. E, cara, eu tô empolgadíssimo. Eu acho a Alabasta uma história incrível. Quem acompanha pelo anime, ela é muito arrastada, porque eles inventam um monte de episódio que não existe no mangá pra poder esticar a série, né? E, cara, mas tem uma história, tem ouro ali a ser apresentado. É o Crocodile, como foi apresentado, é o grande vilão dessa primeira parte da história. Alabasta tem uma história muito boa. A Vivi tem, pato gigante, gente. Fico pronto pra isso. Eu gosto muito, e eu acho que Alabasta... Eu gosto muito do Crocodile, porque justamente eu acho que ele é um daqueles vilãozão mesmo, sabe? Tipo, o cara mais mal que o Pica-Pau. Pro anime cai muito bem essa coisa bem maniqueísta ali dele, sabe? Eu acho que é bacana. Inclusive, acho que gostaria de que mais temporadas tivessem umas coisas mais assim, sabe? Depois elas vão mudando um tanto, assim, mas eu gosto bastante desse arco. Cara, eu tô muito curiosa pra saber qual que vai ser a relação que a Miss All Sunday vai ter nisso tudo, porque eu não consegui sacar, assim, pra mim ela tem tons de cinza muito bem marcados, sabe? Me parece que ela é o fio condutor que tá levando esse grupo pra algum lugar, só que eu não sei se esse lugar é bom ou ruim, sabe? Eu não consigo tatear, assim, e isso me encanta muito, principalmente a forma como acaba mesmo, né? A segunda temporada, que ela basicamente chegando pro vilãozão e falando, escuta aqui, eu não vou ficar sendo caparcel não, você cria vergonha na sua cara e vai resolver seus B.O. sozinho, entendeu? E eu, que isso, gente? Como é que você fala com o seu chefe desse jeito? A hierarquia da Blockworks é um número e um dia da semana, um feriado ao dia da semana. Sim, né? As meninas têm nomes de feriados, né? Enfim, datas comemorativas ou dias, e os caras têm de números, né? Maravilhoso. O Zanlux é o 13 e a Friday. Por isso que são os sem sorte, né? Que é a sexta-feira e o número 13. E a Vivi, parceiro dela é um cara que não é um rei e usa uma coroa. E ela é uma princesa, uma futura rainha, e ela não usa coroa. E eles são uma dupla mesmo sem ele saber que ela é uma princesa. E é legal da All Sunday que ela é a parceira do grande vilão. E mesmo assim ela ajudou o bando. O que ela quer com... Cara, essa personagem é maravilhosa. Eu tô muito curiosa, Guaxa, pra ver o que vai fazer. E inclusive os efeitos do poder dela lá também ficou bem feitinho. Assim, poderia ter dado muito errado. E a gente não pode encerrar isso sem falar daqueles dois gigantes maravilhosos. Gente, os gigantes são muito bons. O Tiranossauro Rex, tudo de bom pra mim, ó, 10 de 10.
One Piece, te amo. Nada faz sentido, tudo de bom. Nossa, perfeito demais. Eu acho ótimo. Sanji e Zoro discutindo quem matou o Cara, T-Rex. perfeito, perfeito. Fazendo um paralelo maravilhoso com os dois gigantes que estavam disputando quem que matou, que ali não aparece, né? Mas a grande disputa deles era quem tinha matado o maior tiranossauro no anime. Tanto que o lugar onde eles moram, né, não aparece, mas no anime faz um zoom out de cima da ilha e mostra que as casas deles foram feitas não em cavernas, mas abrigando nas carcaças desses bichos enormes que eles mataram. E você olha de cima, eles são do mesmo tamanho. Né? Então, porra, o paralelo de dois inimigos que se respeitam, então numa disputa besta por um detalhe, né, dos gigantes com o Zoro e o Sanji, cara, são paralelos muito bons. Assim, é uma micro história dentro da história maior, sabe? É muito bom. Que eu acho que remete a essa coisa que a gente tava falando lá de trás do você ter um adversário envolve você ter honra também por esse adversário. Eu acho que essa que é a grande diferença, né? Uma coisa é você ter um inimigo a ser vencido, que é o caso, por exemplo, do Crocodile, né? Ele é um inimigo. Agora, o restante tá mais pra um adversário, assim, existe uma honra ainda, por exemplo, entre a Marinha e o bando, sabe? Então, eu acho isso bem legal, assim, também me toca bastante essa questão. Estou ansiosa por Miss All Sunday, e vamos ver se vai aparecer coisas bizarras também, como versões novas de, sei lá, dinossauros, né, ou baleias que choram. Patos gigantes, Domênica, você vai se apaixonar por um pato. Por um pato? Ah, tá bom. Vai ter um pato gigante, gente, eu tô feliz. Ai, já quero ano que vem, fechou. Muito, muito bom. Só quero encerrar realmente falando que eu acho que é uma série gostosíssima, assim, totalmente pra família mesmo, sabe? Eu acho que dá pra você assistir com criança, dá pra assistir, enfim, em família mesmo. É uma série muito boa e eu concordo com o Basso, assim, fazia tempo que eu não via a Netflix fazer uma coisa que é divertido de você assistir, né? A real é essa, que dá vontade porque é uma história que, acima de tudo, tá sendo bem contada. Apesar das bizarrices visuais, né, até a bizarrice ali, ela acaba fazendo parte desse universo, então é muito positiva. Guaxa, muito obrigada por você ter nos alertado, né, que a segunda temporada de One Piece tinha sido lançada. Me convidado. Você sabe que você já estava considerado e contratado desde 2023 para essa temporada, Guaxinim, presta atenção. Mas eu havia perdido a data de estreia realmente porque a gente não assina mais Netflix em casa. Eu assinei um mês de Netflix só pra assistir One Piece. Pô, fico feliz, valeu a pena. Valeu a pena, valeu muito a pena. Valeu muito a pena e já cancelei de novo a assinatura porque era só isso mesmo que eu queria assistir. Então o basta que corra pra terminar de assistir as coisas do One Piece lá do desenho na Netflix agora, nesse restante de dias que a gente tem. Guaxa, obrigada, viu, por ter vindo aqui no Perdidos. Deixa aí suas redes sociais, o nome do seu programa, enfim, pra gente encerrar aqui. Um convite breve para quem tá ouvindo a gente e ainda não sabe quem você é. Eu que agradeço muito esse convite, quero dizer que eu tenho pouquíssimos amigos, assim, pessoas que eu considero família mesmo, e essas duas pessoas fazem parte deste pequeno e seleto grupo, então tenho muito orgulho disso, sou muito feliz. Guaxa Toretto! Gosto muito dos dois. E, cara, assim, gosto muito do Perdidos. A Domênica é uma pessoa que, como eu falei com uns 10 anos do podcast delas, é uma pessoa que inspirou o meu projeto, que é o Realidades Paralelas do Guaxinim. Então tenho muito orgulho, assim, sou muito feliz dessa amizade que a gente tem. E convido vocês, a quem quer ouvir mais da minha voz, sabe lá por quê, ou da Domênica e do nosso querido Rodrigo Basso, lá no Realidades Paralelas do Guaxinim. É um podcast que a gente grava como RPG, ou seja, é uma história narrada normalmente por mim, mas nem sempre, e daí tem os jogadores e a história é moldada por esses jogadores, e depois ser editado e sai como se fosse tipo um audiodrama. Se tu gosta de RPG, ele é pra você. Se tu não gosta de RPG, que é só histórias, pô, por que tu escuta Perdidos se tu não gosta de histórias, né? Tu escuta lá o episódio, escuta ele como se fosse uma radionovela, né, sei lá como é que os jovens chamam isso hoje, e então procura Realidades Paralelas do Guaxinim ou RP Guaxa no seu agregador de podcast, e Basso, segue a gente nas redes sociais, lá no Blue Sky, Marcelo Guaxinim e RP Guaxa, e no Instagram também, Marcelo Guaxinim e RP Guaxa. Arrasou, Guaxa, muito obrigada. Basso, você quer dar réplica pra ele do Blue Sky? Lembra que é um podcast de família. Eu digo que, assim, não estou seguindo Marcelo Guaxinim no Blue Sky porque não tem rede social, gente. Eu não tenho, continuo não tendo, consegui me libertar disso. Não sigo porque não uso, não estou mais compactuando com esse tipo de coisa. Quem alimenta essa indústria são vocês aí, e é isso.
Sou um menino puro agora. Muito bem, muito bem. Pessoal, pra quem quiser me seguir lá no Blue Sky, @Domenica Mendes. Lá no Instagram também, domenica.mendes. O Perdidos na Estante fica principalmente no Instagram. Perdidos na Estante pode. E claro, a gente tá em todos os agregadores de podcast, as principais plataformas de áudio podcast, como os jovens dizem agora. Então eu te convido a ouvir os nossos episódios antigos, a continuar com a gente aqui. É só assinar o feed, ficar de olho. Utilize as ferramentas aí para mandar recado pra gente, para conversar com a gente. Ouçam o RP Guacha, eu saliento aqui. E compartilhe esse episódio, né, para que mais pessoas também saibam que ele existe. Se você gostou, dá um compartilhamento aí. Se você não gostou, dá um compartilhamento também, gente. Vocês vivem compartilhando coisa que vocês não gostam? Ouviu? Compartilha. Conhece alguém que não ouviu? Chega e fala assim, ó, compartilha também que você não ouve, você também não assistiu as coisas e fica falando mal, então só compartilha. É assim, entendeu? É assim que a gente vai começar a fazer agora. Vamos parar de ficar dando espaço para quem não vale a pena por aí. Vamos focar nos projetos legais que aparecem por aí, feitos por gente de verdade, fechou? É isso. Até o próximo episódio, então. Boa semana pra vocês. Obrigada, Basso. Obrigada, Guaxa. De nada. Beijo, valeu. Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domenica Mendes, pelo Sr. Basso e pelo Guaxa. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Leonardo Tremesquim. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design, com narração da Jo Bonner. Eu sou a Domenica e eu te espero no próximo episódio. Até lá!